Vocês não imaginam a dor que é carregar um nome que vale milhões e, ao mesmo tempo, ter que dormir num colchão que mal vale 10 moedas furadas. É assim que a minha vida virou, de um dia para o outro. Eu sou a Sofia, mas antes de ser só a Sofia, eu era a herdeira, a última da linhagem Valmont a carregar o peso e a glória do Solar da Fortuna. Deixa eu explicar para vocês. O Solar não era só uma casa, era um império. Pensem num lugar onde o chão era de mármore que vinha de terras distantes, onde os lustres pesavam mais que um carro de boi e onde o silêncio era tão caro que você podia ouvir o próprio coração batendo. Eu cresci ali, entre jardins que pareciam desenhados por fadas e bibliotecas que cheiravam a couro velho e sabedoria. Eu era a protegida do meu avô, o Barão Valmont. Ele me ensinou sobre negócios, sobre honra e, ironicamente, sobre como os lobos vestem pele de cordeiro. Eu tinha tudo e não sabia o preço. O barão morreu numa manhã fria, de repente, com um sorriso no rosto, sentado na sua poltrona favorita. E foi ali, naquele exato momento, que o mundo virou de ponta cabeça. Vejam bem, o testamento era claro, tudo era meu, sob a tutela do meu tio Heitor, até eu completar 21 anos. O tio Heitor. Ah, se vocês pudessem ver aquele homem. Ele era a definição da elegância venenosa, sempre com um lenço de seda impecável e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ele falava manso, mas cada palavra dele parecia afiada como uma navalha. Eu tinha 18 anos quando o barão se foi. Eu era ingênua, mas não burra. Eu comecei a notar as mudanças. O Heitor começou a vender as terras menores, a demitir os empregados mais antigos, aqueles que tinham lealdade ao barão, não ao dinheiro. Ele dizia que era ajuste de contas, que a administração do meu avô estava ultrapassada. Eu tentei falar, juro que tentei. Eu o confrontei na sala de estar, na frente do retrato do barão. Tio, eu disse, o que está acontecendo com a Fazenda do Sul? O barão nunca venderia aquela terra. Ele me olhou com aquela paciência fria de quem está falando com uma criança birrenta. Sofia, querida, você precisa entender. O Solar exige sacrifícios. Você está muito emocional. Deixe os negócios para quem entende. A verdade é que ele não estava ajustando as contas. Ele estava sangrando a fortuna para si mesmo. O clímax veio 6 meses depois. Eu descobri um documento, escondido no escritório. Não era um contrato de venda, mas uma hipoteca gigante sobre a própria casa. O Solar da Fortuna estava prestes a ser engolido por dívidas fraudulentas que o tio Heitor tinha criado. Eu não pensei 2 vezes. Eu peguei o documento e fui procurar o advogado da família, o Dr. Sampaio. Mas o Heitor era rápido, muito rápido. Naquela noite eu estava no meu quarto quando ele entrou, sem bater. Ele não estava sorrindo. Pela primeira vez, eu vi o predador. Você andou fuçando onde não devia, Sofia, ele sussurrou. A voz dele era tão baixa que me deu arrepios. Eu segurei o documento atrás das costas. Eu sei o que você está fazendo, tio. Você está roubando o legado do meu avô. Ele riu, uma risada seca e sem humor. Legado? O legado é meu por direita, menina. Você é só uma distração bonita. Ele me deu uma escolha, ou melhor, ele me deu uma ameaça. Ele tinha plantado evidências de que eu estava desviando dinheiro, coisas que ele mesmo fez, mas colocou na minha conta. Se eu fizesse barulho, ele me faria parecer louca, me prenderia por roubo e o Solar cairia de qualquer jeito. Mas se eu assinasse um documento, renunciando formalmente à minha herança e aceitando uma pensão ridícula, que ele nunca pagaria, eu poderia ir embora, com a minha vida e a minha honra, pelo menos perante a lei. Foi a decisão mais difícil que tomei na vida. Eu troquei a riqueza pela liberdade. Eu assinei. Ele me expulsou na manhã seguinte. Não houve despedidas, não houve choro. Eu saí pela porta dos fundos, com uma mala pequena e o vestido que estava no corpo. Eu não levei joias, nem prata. Eu levei apenas a raiva e a promessa silenciosa de que um dia eu voltaria. E assim, a herdeira Valmont virou a renegada. Os próximos anos foram um inferno de aprendizado. Eu fui parar na Cidade Baixa, num bairro chamado Vila da Pedra, onde o cheiro de esgoto se misturava com o cheiro de fritura.
Eu, que só tinha conhecido seda e linho, estava lavando roupa para os outros. Eu, que tinha mordomos, estava servindo mesas. Eu não usei o nome Valmont. Eu era apenas Sofia, a moça que trabalhava duro e não falava muito sobre o passado. Eu aprendi o valor de um tostão. Aprendi a costurar, a remendar, a negociar. A Vila da Pedra era brutal, mas honesta. As pessoas ali não se importavam com o meu passado de luxo. Elas se importavam se eu entregava o trabalho na hora. E eu entregava. Eu aluguei um quartinho minúsculo em cima de uma padaria. O barulho do forno me acordava, mas era um barulho de vida, não de mármore frio. Eu juntei um dinheirinho, abri uma pequena banca de reparos de tecidos no mercado. Minhas mãos, que antes seguravam taças de cristal, agora seguravam agulhas e tesouras. E eu era boa nisso. Eu era melhor nisso do que em ser uma Valmont. Eu me tornei forte, endurecida pelo sol e pela necessidade. A Sofia de 18 anos tinha morrido na porta do solar. A Sofia de 23 anos era uma sobrevivente. Eu tinha conseguido me manter longe do mundo Valmont por 5 anos. Eu nunca lia os jornais da capital. Eu não queria saber o que o Heitor estava fazendo com o que era meu. Eu tinha enterrado aquela vida. Até que numa tarde de terça-feira, o passado decidiu que eu não tinha o direito de ficar enterrada. Eu estava no mercado, terminando de costurar o forro de um casaco de couro para o Sr. Osmar, o açougueiro. O calor estava insuportável e o cheiro de especiarias estava forte. De repente, senti uma sombra sobre a minha banca. Levantei a cabeça e vi um homem. Ele não era da Vila da Pedra. Ele vestia roupas de linho fino, limpas demais para aquele lugar. Ele tinha um chapéu que escondia parte do rosto, mas eu vi os olhos dele, atentos e nervosos. Ele não disse Sofia Valmont. Ele disse: "Você é a moça que conserta o melhor ponto?" Eu apertei a agulha. "Depende do que precisa ser consertado." Ele não sorriu. Ele apenas estendeu a mão, discretamente, e me entregou um pequeno objeto. Parecia um broche antigo, de latão escurecido, no formato de uma folha de carvalho. Era um símbolo que eu conhecia. Era o brasão de uma das famílias mais antigas que serviam os Valmont. "Isto", ele disse, a voz baixa, "é para quem tem a coragem de olhar para trás." Eu senti meu coração dar um salto. Eu conhecia o significado daquele broche. Ele só era usado em mensagens de urgência extrema, de vida ou morte. Era um código que o barão tinha ensinado apenas a mim e a alguns poucos leais. Eu peguei o broche e senti o peso da história nas minhas mãos calejadas. "De quem é a mensagem?" perguntei, tentando manter a voz firme. O homem olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. "Não posso dizer. Apenas que o solar está morrendo e o Heitor está prestes a finalizar a destruição." "A destruição? Ele já não vendeu tudo?" "Não o mais importante, o núcleo. Há algo que ele ainda não conseguiu tocar, mas ele vai conseguir. E se ele conseguir, o nome Valmont some para sempre." O homem se afastou tão rápido quanto chegou, sumindo na multidão do mercado. Eu fiquei ali, sentada na minha banqueta, com o broche de carvalho queimando a palma da minha mão. O casaco do Sr. Osmar caiu no chão. Eu não conseguia respirar direito. Eu tinha prometido a mim mesma que nunca olharia para trás, que a Vila da Pedra era meu refúgio e minha nova vida. Mas a menção da destruição final me atingiu como um soco. Não era sobre o dinheiro. O dinheiro eu já tinha perdido. Era sobre a honra do meu avô. Era sobre a promessa que eu fiz quando saí daquela casa. Naquela noite eu não dormi. Olhei para o pequeno broche. Aquele objeto simples era um mapa de volta para o inferno que eu tinha fugido. Eu tinha me tornado forte para sobreviver. Mas agora eu percebi que a sobrevivência era apenas o treinamento. A força que eu juntei não era para fugir, mas para lutar. Eu tinha que voltar. Eu tinha que enfrentar Heitor, o homem que me roubou a vida e que estava roubando a alma da minha família. Mas voltar para o solar da fortuna agora não seria como a herdeira ingênua. Eu voltaria como a renegada, com nada a perder
e uma coragem que o luxo nunca pôde me dar. Eu precisava de um plano e precisava de aliados. Naquele momento eu só tinha a mim mesma, 10 moedas no bolso e um ódio frio que me aquecia mais do que qualquer lareira de mármore. A revanche ia começar. E eu juro para vocês, eu não ia parar até ver o tio Heitor pagar por cada pedaço de mármore que ele vendeu e por cada lágrima que eu derramei. A Sofia Valmonte tinha sido expulsa. A Sofia da Vila da Pedra estava voltando para cobrar. Eu tinha que agir rápido, mas com a cabeça fria. A Sofia que se desesperava tinha ficado para trás, no dia em que assinei aquela renúncia. Agora eu era a Sofia que planejava. Meu primeiro passo foi encontrar o homem que me entregou o broche, Elias. Ele era filho do antigo jardineiro-chefe do solar, um homem que conhecia os segredos do terreno como a palma da mão. Levei 3 dias para rastreá-lo, usando os contatos que fiz na Cidade Baixa. Na Vila da Pedra, se você quer encontrar alguém, você não pergunta, você observa quem não está querendo ser encontrado. Nós nos encontramos numa velha taberna, escura e cheia de fumaça, o tipo de lugar que o tio Heitor nunca ousaria pisar. Elias, eu disse, sentando-me de frente para ele. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, os olhos cansados. Sofia, você veio, ele suspirou, aliviado. Me diga o que é esse núcleo, o que o Heitor está tentando vender que vale a alma da família. Elias bebeu um gole de algo forte. Ele me explicou o horror. O barão, seu avô, era um homem que não confiava em bancos ou em papéis modernos. A verdadeira garantia da fortuna Valmonte, a que assegura todas as terras e o próprio solar contra qualquer dívida, é o contrato original, o documento que deu o título de barão aos Valmonte, assinado pelo imperador séculos atrás. Se esse contrato for vendido, não é só a casa que se perde, é o nome, é a história. O Heitor está prometendo esse contrato a um consórcio estrangeiro que quer demolir o solar e construir alguma coisa horrível em cima. Ele precisa do documento físico para fechar o negócio, e o prazo é daqui a 1 semana. Eu fechei os olhos, tentando absorver aquilo. Não era só roubo, era traição histórica. O barão tinha me falado sobre o contrato original. Ele dizia que era a âncora da família, escondida para que nunca fosse usada em negociações mundanas. Onde ele está guardado, Elias? Você sabe, o barão só confiava em um lugar, na biblioteca, no nicho secreto atrás do retrato de Dona Cecília, a primeira Valmonte. Eu conhecia aquele nicho. O barão me mostrou quando eu era criança. Era um mecanismo de mola, ativado por uma sequência específica de livros. O problema é que o barão tinha me ensinado a sequência, mas o Heitor também devia saber. O Heitor já conseguiu abrir? Não. Ele tentou por meses. Ele trouxe serralheiros, mas o mecanismo é antigo e delicado. Se for forçado, o nicho destrói o que está dentro. O barão era esperto. Mas o Heitor descobriu a última peça do quebra-cabeça. Ele encontrou um antigo relojoeiro, um mestre que conhecia a técnica do barão. Ele vai abrir o nicho na próxima quinta-feira, ao meio-dia. É o dia da assinatura do contrato de venda. A quinta-feira estava a 4 dias de distância. Eu tinha que me antecipar. Elias, eu preciso entrar no solar. Eu preciso do contrato antes que ele chegue perto. É impossível, Sofia. Ele tem seguranças novos, contratados por ele. Brutos que não conhecem lealdade, só dinheiro. Eu conheço as passagens de serviço. Eu conheço os cheiros. Eu conheço o ranger de cada tábua de assoalho daquela casa. Eu rebati, com uma certeza que me assustou. Eu sobrevivi 5 anos na Vila da Pedra. Entrar numa mansão cheia de gente rica e burra vai ser fácil, mas eu precisava de mais do que coragem. Eu precisava de legalidade. O doutor Sampaio, eu murmurei. O advogado da família que eu procurei anos atrás, antes de ser ameaçada. Ele está sumido, Sofia. Dizem que o Heitor o intimidou até ele se aposentar no campo. Não importa, eu sei onde ele mora. Eu preciso que você me consiga transporte, Elias, e um disfarce. Eu não posso ser a Sofia Valmonte, nem a Sofia da Vila da Pedra. Eu serei uma mensageira, uma invisível. O plano que montamos era louco, arriscado, e dependia de uma sorte que eu não tinha há muito tempo. Primeiro eu fui atrás do Dr. Sampaio. A casa dele ficava num vilarejo longe da capital. Quando o encontrei, ele estava velho,
parecendo um carvalho seco. Ele me recebeu com desconfiança. Sofia, o que você quer? Eu não tenho mais nada a ver com os Valmont. Eu me aposentei por motivos de saúde. Não por saúde, doutor. Por medo. Eu disse, sem rodeios. Eu sei que o tio Heitor o ameaçou. Mas agora, o solar está prestes a ser vendido. E não é só a propriedade. É a alma da família. O contrato original. Eu contei a ele sobre o nicho, sobre a venda iminente e sobre a fraude de Heitor usando a tutela. Ele ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos na xícara de chá. Quando eu terminei, ele suspirou profundamente. Eu sabia que ele era um vigarista, Sofia. Mas eu não tinha provas, e ele tinha poder. Você assinou a renúncia. Legalmente, você não tem mais voz. Mas e a tutela? Ele usou o período em que era meu tutor para criar dívidas fraudulentas e, pior, para desviar o patrimônio que deveria ser protegido. Isso é crime, doutor. Se eu conseguir o contrato original, podemos usá-lo para provar que a venda é ilegal e que o Heitor violou a lei da tutela. Eu o olhei com a intensidade que aprendi no mercado, a intensidade de quem luta pela sobrevivência. Eu não estou pedindo seu dinheiro, Dr. Sampaio. Estou pedindo sua honra. Meu avô confiava em você. Me ajude a derrubar esse homem, e eu garanto que o legado Valmont será limpo. A palavra honra atingiu ele. Ele era um homem da velha guarda. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para a paisagem por um longo minuto. Tudo bem, ele disse, voltando-se para mim. Eu vou preparar a documentação de emergência, mas você precisa me trazer o contrato original. Sem ele, a palavra de um advogado aposentado não vale nada contra o poder do Heitor. Na quarta-feira à noite, eu estava de volta aos limites do solar da fortuna. Eu estava vestida com roupas escuras e simples, como uma sombra. Elias me deixou perto do muro dos fundos, onde ficava a antiga horta. Meu coração batia forte no peito, mas não era medo, era adrenalina. Eu pulei o muro no ponto exato que o barão me ensinou, onde a era estava mais grossa e escondia um pedaço de pedra solta. O cheiro de terra molhada e flores caras me atingiu. Era um cheiro que eu pensei ter esquecido. Eu me movi pelos jardins, evitando os feixes de luz dos novos refletores que Heitor tinha instalado. Eu me senti em casa, mas uma casa invadida. Cheguei à cozinha. O lugar estava silencioso. Heitor tinha reduzido a equipe ao mínimo. Eu me esgueirei pelo corredor de serviço, o mesmo por onde saí 5 anos antes. Subi as escadas de carvalho, aquelas que eu descia de vestido de baile. Agora eu subia engatinhando no escuro. A biblioteca. A porta estava trancada, mas eu me lembrava da técnica. O barão tinha me ensinado a usar um grampo de cabelo para desviar o pino da fechadura. Pro caso de um incêndio, ele dizia. Em poucos segundos, eu estava dentro. O cheiro de couro e papel velho me envolveu. Eu acendi uma pequena lanterna de mão, cobrindo a luz com a palma para que fosse apenas um fio. A biblioteca era o coração da casa. E ali no centro estava o retrato de Dona Cecília, a Valmont de olhos severos. Eu fui até a estante. O barão me ensinou a sequência. O livro de filosofia grega, o de poesia latina, o volume de história da família e, por último, o livro sobre botânica. A sequência era a inicial do nome dele, F, P, H, B. Frederick, meu avô. Eu toquei os livros na ordem exata. Kick. O retrato de Dona Cecília se moveu para o lado, revelando o nicho. Não havia cofres modernos, apenas uma caixa de madeira escura, simples, lacrada com o selo antigo dos Valmont. Minhas mãos tremiam, mas não por fraqueza. Eu estava tocando a história, o motivo de tudo. Eu abri a caixa e lá estava ele. Um pergaminho grosso, amarelado pelo tempo, com caligrafia floreada e o selo real. O contrato original. O núcleo. Eu o guardei dentro do meu casaco, sentindo o peso da responsabilidade. Eu estava prestes a sair, quando ouvi vozes no corredor. Heitor, eles estavam vindo para a biblioteca. Eu apaguei a lanterna e me escondi atrás de uma cortina pesada, perto da lareira. A porta se abriu. A luz da sala de estar invadiu o recinto. Heitor entrou, acompanhado por um homem pequeno, de óculos, que eu presumi ser o relojoeiro, e 2 seguranças enormes. Rápido, mestre, Heitor sibilou, impaciente. Amanhã, ao meio-dia, o consórcio estará aqui.
Eu quero ter o maldito pergaminho na mão antes que o sol se levante. O relojoeiro foi direto ao nicho. Barão Valmont era um gênio, Sr. Heitor. O mecanismo é perfeito, mas eu sei a falha. É uma questão de pressão e rotação, disse o homem, já trabalhando. Eu estava a poucos metros. Eu podia ouvir a respiração rouca de Heitor. Ele estava nervoso, exausto. O cheiro de álcool e colônia barata pairava no ar. O relojoeiro trabalhou por 10 minutos que pareceram 10 horas. Pronto, senhor. Abrindo em 3, 2, 1. O retrato se moveu. O nicho estava vazio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor demorou a processar. Ele piscou, depois se aproximou e olhou para a caixa vazia. Onde está? Ele sussurrou. A voz dele não era mais a voz elegante e venenosa. Era a voz de um animal encurralado. Onde está o contrato? Ele virou-se furioso para o relojoeiro. Você me traiu. Você pegou. Não, senhor. Eu juro. Eu acabei de abrir. Heitor deu um tapa no rosto do homem, derrubando seus óculos. Procurem essa casa. O pergaminho não pode ter sumido. Ele gritou para os seguranças. Eu sabia que era a minha chance. Se eu saísse agora, talvez conseguisse escapar. Mas eu não voltei para fugir. Eu voltei para confrontar. Eu saí de trás da cortina. O ruído do tecido arrastando no mármore foi suficiente. Não precisam procurar, tio Heitor, eu disse. E a minha voz, embora baixa, ecoou naquela sala de mármore e livros. Heitor se virou tão rápido que quase caiu. Ele me viu, ali no meio da luz tênue, vestida como uma mendiga, mas com o olhar de uma rainha. Sofia! A surpresa se transformou em ódio puro. Você, sua rata de esgoto! Como você ousou voltar? Eu voltei para pegar o que é meu e para salvar o que você tentou destruir, eu disse, tirando o pergaminho do casaco. O rosto dele ficou pálido, um cinza doentio. Ele deu um passo em minha direção. Me dê isso! Você não tem direito a nada. Você renunciou. Eu renunciei à riqueza, tio, mas não renunciei à honra, eu respondi, segurando o pergaminho firmemente. O que você fez foi fraude. Você usou a minha tutela para criar dívidas falsas e sangrar o patrimônio. E este contrato, eu levantei o pergaminho. Este contrato prova que a venda que você planeja é ilegal, pois o solar nunca esteve em seu poder para ser vendido. Ele sempre pertenceu à linhagem Valmont. E você é apenas um parente parasita. Ele rosnou e gesticulou para os seguranças. Peguem-na, peguem o pergaminho. Os 2 brutamontes avançaram. Eu estava sozinha contra 3 homens grandes e um vilão desesperado. Mas eu tinha um truque na manga que aprendi na Vila da Pedra. O caos. Eu não corri para a porta. Corri para a estante de livros. Eu sabia que a biblioteca era o ponto de orgulho do meu avô. E ele tinha me ensinado que a melhor defesa é a desordem. Eu chutei a escada de madeira móvel que ficava no centro. Ela caiu com um estrondo ensurdecedor, derrubando centenas de volumes antigos. O cheiro de poeira e papel sufocou o ar. Os seguranças hesitaram com o barulho. Heitor gritou de pânico, mais preocupado com os livros do que comigo. Enquanto eles tentavam se equilibrar no meio da pilha de conhecimento, eu corri para a janela. Não a janela da frente, mas a pequena janela do barão, que dava para o telhado da estufa. Não adianta fugir, Sofia. Eu vou te encontrar, gritou Heitor, o rosto vermelho. Eu não estou fugindo, tio, eu disse, já abrindo a janela. Eu só estou abrindo o caminho para quem realmente vai te encontrar. Eu saltei para o telhado da estufa, que rangeu sob meu peso, e desci pela trepadeira que Elias tinha deixado estrategicamente solta. Eu corri pelo jardim, sentindo o vento frio no rosto. Eu não estava correndo dele, eu estava correndo para o Dr. Sampaio. Na manhã seguinte, o solar da fortuna acordou sobre uma névoa pesada. Mas não era a névoa do tempo, era a névoa da vergonha e da lei. Eu encontrei Dr. Sampaio na entrada principal, junto com oficiais da lei. Eu entreguei a ele o contrato original. Aqui está, doutor. O Barão Valmont está seguro. Com o contrato em mãos e com as evidências que eu havia reunido de Vila da Pedra sobre as transações fraudulentas de Heitor, Dr. Sampaio tinha tudo de que precisava. A chegada foi discreta, mas devastadora. O consórcio estrangeiro que estava chegando para assinatura foi barrado.
Os oficiais entraram no solar sobre a acusação de fraude e desvio de patrimônio. Eu não entrei. Eu fiquei na carruagem de Sampaio, observando de longe. Pouco tempo depois, eu vi tio Heitor sair. Ele não estava mais com o lenço de seda impecável. Ele estava algemado, o rosto desfigurado pela raiva e pela humilhação. Ele me viu na carruagem e tentou gritar, mas os oficiais o calaram. Ele perdeu tudo. Não só o solar, mas sua liberdade e, o que era mais importante para ele, sua reputação. A revanche estava completa. O solar da fortuna foi limpo, não de poeira, mas da sujeira moral que Heitor havia deixado. O processo legal demorou meses, mas o contrato original provou que a renúncia que eu assinei sob ameaça era inválida, pois o patrimônio que eu renunciava já estava comprometido por crimes cometidos pelo meu tutor. A lei me deu a herança de volta, mas não a riqueza total. O Heitor tinha conseguido dilapidar boa parte das terras. Quando tudo se acalmou, o doutor Sampaio veio me ver. Sofia, você é a baronesa Valmonte. O solar é seu. O que você fará agora? Eu olhei para o solar. Ele parecia enorme, frio e vazio. Eu não sentia mais atração pelo mármore e pelo silêncio caro. Meu lar era o barulho do forno da padaria e a honestidade brutal do mercado. Eu não serei a baronesa Valmonte, doutor. Não da forma que meu avô era. Eu respondi. Eu vendi as joias que sobraram e usei o dinheiro para pagar as dívidas legítimas que Heitor tinha criado. Eu transformei o solar da fortuna. Eu não queria ser a rainha de um castelo de mármore. Eu queria ser útil. Eu usei os vastos jardins para criar uma cooperativa agrícola, empregando as pessoas honestas da Cidade Baixa, aquelas que me alimentaram quando eu não tinha nada. A biblioteca, o meu campo de batalha, eu abri para a comunidade, para que as crianças da Vila da Pedra pudessem cheirar a sabedoria do couro velho. Eu mantive uma pequena ala do solar para mim, um quarto simples, com vista para os novos campos. Eu não voltei a morar no luxo. Eu continuei com a minha banca de reparos de tecidos, que agora ficava perto da entrada do solar, um símbolo de que o trabalho honesto vale mais que qualquer título. Elias, ele se tornou meu administrador de confiança. Ele não cuidava mais do jardim, ele cuidava das pessoas. Eu aprendi que a herança verdadeira não era o que estava escrito no pergaminho do imperador, nem o ouro nas paredes. A herança era a coragem que eu encontrei quando perdi tudo. Foi a Vila da Pedra que me ensinou a lutar e a honrar o nome Valmonte de verdade. A Sofia Valmonte, a herdeira ingênua, morreu naquele dia na Porta dos Fundos. Mas a Sofia da Vila da Pedra, a renegada, ela voltou e salvou o legado. E eu juro para vocês, nunca mais troquei a liberdade e a dignidade por um colchão de seda. Minha fortuna era a minha história. E essa, nem o tio Heitor, nem ninguém podia roubar de mim.